Vamos falar sobre dinossauros de Portugal e alguns aspectos da sua evolução. Meu nome é Otávio Mateus, sou professor de paleontologia na Universidade Nova de Lisboa, sou também paleontólogo, entre aspas, caçador de dinossauros, com numerosas expedições em vários locais do mundo e várias espécies novas para a ciência. Em Portugal, os dinossauros vêm sobretudo da bacia lusitânica, ao longo da nossa costa, da parte central a oeste de Portugal. Nesta região, vem sobretudo da zona oeste, entre Peniche, Lourinhã e Torres Vedras, mas, na verdade, encontram-se um pouco por toda esta bacia lusitaniana, de Aveiro até o Cabo Especial. Do centro desta bacia lusitaniana está o Museu de Lourinhã, o repositório de muitos destes dinossauros. Esta bacia estava a colher sedimentos desde o Triásico até o Cretácico e pode-se inclusivamente ver em fotografia tirada de satélite por astronautas. E há três razões para termos tantos dinossauros na Lourinhã e na região oeste. Em primeiro lugar, era um sítio ideal para eles viverem, com muita água e muita vegetação. Também tínhamos as condições ideais para a fossilização. Os esqueletos eram rapidamente enterrados e esse enterramento era essencial para que pudessem fossilizar. E, por fim, essas camadas afloram à superfície atualmente e é possível encontrar em terrenos como este aqui na imagem, na Praia da Peralta, no concelho da Lourinhã. Estas rochas estão disponíveis para nós, paleontólogos, podermos procurar esses fósseis. A região era bem diferente há cerca de 150 milhões de anos, durante o Jurássico Superior. A linha de costa, que está aqui marcada, estava, na verdade, numa zona deltaica a oeste, um relevo que hoje, o último reduto, é o arquipélago das Berlengas. Esse relevo foi completamente erodido e preencheu a dita bacia lusitânica. Este preenchimento vai cobrir todos os esqueletos e assim potenciar a sua fossilização. Com os milhões de anos a passar, esses esqueletos petrificam, fossilizam e, porventura, podem aflorar. Estando à superfície, os paleontólogos podem descobri-los e começar a estudá-los. A primeira descoberta, em Portugal, ocorreu em 1863, por Carlos Ribeiro, na costa da Peralta, onde foram descobertos dentes de um dinossauro carnívoro que mais tarde batizamos Torvosaurus gornei. E há três tipos de dinossauros conhecidos, e em Portugal também. Os dinossauros saurópodes, os gigantes de pescoço e cauda compridos, herbívoros, os ornitisquios, também herbívoros, e os terópodes, os carnívoros, bípedes. E temos mais de uma vintena de espécies do Jurássico Superior e uma trintena em Portugal inteiro e de várias idades. Destes três grupos, dos ornitisquios, dos terópodes e dos saurópodes. Mas vamos focar apenas em alguns, porque não temos tempo para todos. E comecemos pelos terópodes, os dinossauros carnívoros, bípedes, predadores, claramente adaptados a caçar. Animais como este, o Allosaurus europeus, é muito semelhante a um dinossauro que foi descoberto na América do Norte, o Allosaurus fragilis. O esqueleto é quase igual, na verdade tão parecido que alguns investigadores consideram que é ainda a mesma espécie. O que é curioso é que o Allosaurus europeus vem da América do Norte, o que indica que havia uma ponte de terra entre a América do Norte e o arquipélago da Europa, neste caso
o Bloco Ibérico, que permitia que dinossauros americanos pudessem dispersar para a Ibéria e vice-versa. Esse foi o caso do Allosaurus europeus, ou melhor, do antepassado do Allosaurus, que migrou da América do Norte para a Europa. Houve também casos de migração no outro sentido, que partiram da Europa, do Bloco Ibérico, e foram parar à América do Norte. É o caso do dinossauro Miragaia, entre outros. Outro dinossauro que me é muito querido é o Lourinhanosaurus antonense. Este dinossauro foi o primeiro dinossauro que eu batizei em 1998. Trata-se de um dinossauro de 4,5 metros, de porte médio para um dinossauro terópode de altura. O esqueleto, apesar de não o termos completo, é dos mais completos que temos em Portugal. Está aqui representado o esquema com o esqueleto que temos em Portugal. E no meio das costelas abdominais, fomos encontrar seixos que ele tinha engolido. Estes seixos chamam-se gastrólitos e servem para, na moela, esmagar os alimentos. Um pouco como umas galinhas fazem quando engolem areia e na moela esmagam os grãos. Ora, estes gastrólitos têm a curiosidade de só serem conhecidos, até à data, em dinossauros herbívoros. Mas este dinossauro era claramente de um grupo de dinossauros carnívoros, o que nos levou a pensar, por uns momentos, que este dinossauro seria, na verdade, um herbívoro, apesar de ser um grupo de dinossauros carnívoros. Um pouco como o urso panda é um herbívoro, apesar de fazer parte de um grupo que se chama os carnívoros. Mas no meio destes gastrólitos descobrimos 1, 2, 3, 4 garras de um dinossauro herbívoro, um pequeno ornitópode, a sua última refeição. Este, temos a certeza, pelo menos comia pequenos ornitópodes durante o seu tempo. O nome deste dinossauro é dedicado à Vila da Lourinhã e a Miguel Teles Antunes, aqui na fotografia, um famoso paleontólogo português. E deu o mote ao logotipo do Museu da Lourinhã e do próprio município da Lourinhã. O que não deixa de ser incrível ver parte da investigação científica a ter impacto na sociedade civil portuguesa. E deste dinossauro conhecemos também ovos e potenciais pegadas. A reconstrução deste dinossauro está aqui feita, e esta é uma reconstrução artística. Sabemos algumas coisas, sabemos como é que era a posição do corpo, as proporções gerais do corpo, mas alguns aspectos, sobretudo externos, e dos tecidos moles, nós não sabemos. Não temos, por exemplo, a pele. Logo, não sabemos como era a cor deste dinossauro, nem o seu padrão de escamas. De certeza que tinha escamas, porventura podia ter penas, mas não sabemos exatamente como é que elas se configuravam na parte externa do corpo. Deste dinossauro temos também ovos e pequenos embriões. Um ninho bastante grande foi descoberto em Paimogo, no Parque Norte do Concelho de Lourinhã, na Praia do Caniçal e na Praia da Peralta. Os ovos não são muito grandes, têm cerca de 12 centímetros de comprimento. Às vezes poderíamos pensar que ovos de dinossauro, por serem grandes, eram também grandes os próprios ovos. Mas não. Se os ovos fossem da mesma proporção aos grandes dinossauros, a casca seria tão dura que os bebés não conseguiriam nascer. Portanto, os ovos são relativamente mais pequenos, tendo em consideração o tamanho do dinossauro e em comparação com as aves atuais. No meio desses ovos, fomos descobrir pequenos ossinhos de embriões, os bebés antes de nascerem. Estes são ovos da Praia da Peralta. Estes embriões
permitem ter um vislumbre sobre a biologia e a reprodução dos dinossauros. Também como é que eles nasciam e como é que eles cresciam. Primeiro, eles estariam enrolados no próprio ovo, um pouco como as aves o fazem atualmente. E cresciam, ou melhor, nasciam com cerca de 30 a 40 centímetros no máximo. E atingiam mais de 5 metros em menos de 10 anos, o que faz um dos crescimentos mais rápidos entre todos os vertebrados. E nós sabemos isso porque se pegarmos nos ossos e fizermos um pequeno corte, podemos ver a luz a passar através dessa lâmina delgada tão fina e assim olhar a esses ossos em microscópio. Vermos os tecidos do próprio osso chama-se histologia. E isso permite-nos descobrir muito sobre a biologia dos dinossauros. Por exemplo, no canto superior direito, podemos ver parte do fémur do bebê, do embrião deste dinossauro. Estas áreas são as áreas onde era irrigado o sangue. Sabemos que era altamente irrigado esta zona do osso, muito vascularizado, o que indica que havia um grande metabolismo, um crescimento muito acelerado. Além disso, cada uma das pintas que aqui está é um osteócito. São a parte das células que formam o próprio osso. E não deixa de ser extraordinário, passado 152 milhões de anos, ainda conseguimos ver partes das células que formam o osso. Há uma questão que é das primeiras que fazemos quando temos embriões. Seriam os dinossauros nidíferos, isto é, prontos a sair do ninho um pouco como os pintos de uma galinha ou de um pato, ou nidícolas? Estavam reféns, ou seja, sujeitos a cuidados parentais dos próprios pais e nasciam relativamente indefesos. Ora, os ossos do embrião de Lornianossauros mostram que os dentes, os fémures, as mandíbulas, as vértebras e os pés estão bem adaptados à ação. Eles eram, no fundo, uma miniatura dos adultos. Estes eram quase de certeza nidíferos, estavam prontos a caçar, praticamente mal nascidos. O maior de todos os dinossauros carnívoros, na verdade, o maior predador terrestre que uma vez existiu na Europa, é o dinossauro Torvosaurus gurney, que foi descoberto no concelho de Peniche. Vamos ver a notícia que saiu na SIC sobre este assunto. E o maior predador terrestre descoberto na Europa. Os cientistas chamaram-lhe Torvosaurus gurney. Esta é uma maxila de um dinossauro carnívoro, ou seja, o maxilar superior onde estavam os dentes. Dentes como este, com mais de 10 centímetros, o que mostra claramente que este era um carnívoro de topo, um grande predador, o maior do seu tempo, durante o Jurássico Superior há 150 milhões de anos. Este é o mais recente tesouro e triunfo da paleontologia portuguesa e mundial. Não acabou de chegar ao Museu da Lourinhã, mas só ontem foi reconhecido pela comunidade científica como uma espécie nova. Nós já sabíamos a existência de um género de dinossauro com o nome Torvosaurus, que existe na América do Norte. Sabíamos desde 2000 que existia aqui em Portugal, mas o que estamos a compreender agora é que, afinal, o que nós temos em Portugal é uma nova espécie para a ciência. Portanto, há uma série de diferenças que podemos atribuir à evolução independente relativamente à espécie da América do Norte e, por isso, podemos batizar com o nome Torvosaurus gurney. E por mais que os paleontólogos acreditem que estão perante uma nova espécie, o reconhecimento só é feito depois do estudo ser publicado numa revista científica, o que acabou de acontecer. Que resulta de uma tese de doutoramento do estudante Christoph Hendricks, que foi analisar
todos os detalhes nos ossos da maxila, portanto, o maxilar superior, onde estão os dentes, milímetro a milímetro, sem deixar nada por explicar. E aí é que percebemos que aquele conjunto de diferenças relativamente à espécie norte-americana, afinal, era resultado de uma evolução independente. Isto era claramente uma espécie diferente. Comparando com o mais mediático dos dinossauros, o Tyrannosaurus rex, a nova espécie pode ser considerada um primo distante. Quase o tamanho do Tyrannosaurus rex, mais pequeno que o Tyrannosaurus. Quando o Tyrannosaurus existiu, já este era fóssil há 80 milhões de anos. Tem mais do dobro da idade. Se quisermos, é o equivalente jurássico ao Tyrannosaurus, que é do Cretácico. Os fósseis foram descobertos por um paleontólogo amador holandês 70 km a norte de Lisboa. Foram doados ao Museu da Lourinhã e, após um estudo exaustivo, há agora mais uma luz sobre um dos períodos mais fascinantes do planeta e mais uma razão para visitar o Museu da Lourinhã. Este dinossauro era o maior que existiu na Europa. Mas ainda existem mais de 10 mil dinossauros vivos atualmente. São as aves. As aves descendem deste tipo de dinossauros, os dinossauros terópodes. Este rabi-ruivo aqui representado descende, tal como todas as aves, de animais muito semelhantes aos raptors que aparecem no Jurassic Park e estão aqui em pano de fundo nesta imagem. E nós temos uma série de características que mostram isso de forma bem evidente. E nenhum fóssil é tão espetacular sobre esse assunto como este Archaeopteryx. O Archaeopteryx é um raptor muito semelhante ao do Jurassic Park, mas bem pequeno, tamanho de um pombo. E tinha a característica de poder voar. Tinha asas com penas assimétricas, o que facilita o voo, muito semelhante a uma ave atual. Contudo, tinha garras nas asas, não só nas patas traseiras, mas também nas asas. Tinha dentes na mandíbula e uma cauda óssea. E essas são características muito semelhantes a um dinossauro carnívoro, como um Allosaurus ou um Torvosaurus. Na verdade, temos uma série de fósseis, desde dinossauros quadrúpedes até às aves, que mostram uma sucessão evolutiva que dá origem às aves a partir de dinossauros. E existem dezenas de fósseis de dinossauros não avianos, que não são aves, com penas fossilizadas, penas, protopenas ou filamentos. Estes não vêm da Lourinhã, nem sequer de Portugal, mas existem no mundo, sobretudo na China, muitos fósseis desta natureza. Isto tem implicações na forma como fazemos sistemática dos seres vivos. Linneu, quando classificou os vertebrados, deu 5 classes: os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. O problema é que ele agrupava os animais como se fossem em caixas e gavetas. Uma caixa que está dentro de uma gaveta, que está dentro de uma estante, ou em cima de uma prateleira dentro de uma estante, e assim por diante. Mas depois haviam espécies como o Acanthostego, o Cyclotossauro, o Archaeopteryx ou o Dimetrodon, que pareciam estar em 2 gavetas ao mesmo tempo. E isso era uma complicação do ponto de vista de sistemática. O Archaeopteryx é meio réptil, meio ave. Afinal, é um réptil ou uma ave? Nós temos que deixar de pensar nas espécies dentro de caixas, mas nas espécies como uma árvore. As espécies são como se fossem as folhas numa árvore. Podem estar na base do tronco ou no galho mais alto. E aqui o Archaeopteryx aparece como das primeiras aves, dentro dos dinossauros e, sendo dinossauros, dentro dos répteis. Isto implica que as aves são répteis. Os répteis partilham com os mamíferos o facto de serem amniotas. O Dimetrodon
aqui que era uma mistura entre um réptil e um mamífero, na verdade está na linhagem dos mamíferos. É um ancestral desses todos, mas não o seu ancestral direto. Está aqui representado a figura de Carl von Linneu e de Willy Hennig, o pai do clavismo, da filogenia moderna. Vamos agora aos maiores de todos os dinossauros saurópodes, como este, o Lusotitã atalaensis. Tem o seu nome descoberto porque foi descoberto na Atalaia, no Conselho da Lourinhã, e Lusotitã significa o gigante lusitano. Estes eram dinossauros herbívoros. Os maiores, os titanossauros na Argentina, podiam atingir 40 metros de comprimento. Os nossos não eram tão grandes, mas ainda assim atingiam 12 metros de altura e 23 de comprimento. Este, em particular, está em exposição no Museu Geológico em Lisboa. Um museu que vale a pena visitar. O maior, contudo, o mais comprido, era o Dinheirossaurus lourinhanensis. Isto tem este nome curioso porque foi descoberto na praia de Porto Dinheiro, no Concelho da Lourinhã. Trata-se de um dinossauro de 25 metros de comprimento. Um crânio, contudo, muito pequeno. Todo o crânio teria cerca de, talvez, 30 ou 40 centímetros. E um cérebro ainda mais pequeno. Um cérebro relativamente minúsculo em comparação com o corpo todo. Na verdade, entre os vertebrados, os dinossauros saurópodes eram aqueles que tinham um dos cérebros mais pequenos relativamente à sua massa corporal. Mas há características que são fascinantes nestes dinossauros. Esta família, em particular, tinha a capacidade de ser mais rápida do que o som. Eles usavam a cauda como um chicote. E o chicote estala porque a ponta do chicote é tão rápida que ultrapassa a velocidade do som. Logo, faz um estrondo sónico, um pouco como um avião a jato ou como um chicote que nós instalamos. Eles usavam a ponta da cauda para afugentar os seus predadores. E não deixa de ser espetacular ver que um dos dinossauros mais compridos de sempre era também mais rápido do que o som, mas apenas a ponta da sua cauda. Outro dinossauro de grande porte que tínhamos em Portugal chama-se Zbi atlanticus. Zbi dedicado a George Zbyszewski, um famoso paleontólogo e geólogo que trabalhou durante décadas em Portugal. Foi descoberto nas arribas de Valpombas, do Concelho da Lourinhã, e aqui estão a fotografia de campo, a disposição dos ossos no terreno e o braço deste dinossauro, que é praticamente quase tudo o que temos, está na fachada do Museu da Lourinhã. E estes eram dinossauros absolutamente gigantescos. Alguns dos maiores animais que uma vez caminharam sobre a Terra. E, possivelmente, comiam a vegetação da parte mais alta da canópia das árvores, deixando o nicho de entre 1 metro e os 3 metros relativamente desocupado, e esse foi ocupado por dinossauros como o Miragaia longicolum, um estegossauro de pescoço comprido. O seu nome provém da aldeia de Miragaia, no Concelho da Lourinhã, e longicolum significa pescoço comprido. Ora, o pescoço não era tão comprido como nos dinossauros saurópodes, mas era em número de vértebras. Não em metros, mas em número de vértebras. Com 17 vértebras cervicais do pescoço, tinha 10 a mais que uma girafa. Na verdade, quase todos os mamíferos têm apenas 7 vértebras cervicais. Os mamíferos não têm uma flexibilidade evolutiva para terem mais ou menos vértebras no pescoço. Algo que os dinossauros tinham. O seu parente mais próximo do Miragaia era o Stegosaurus, que tinha 9 vértebras cervicais.
das 9 para as 17, mostra bem a flexibilidade, a capacidade de adaptação dos dinossauros para se adaptarem ao seu meio ambiente, aumentarem ou reduzirem o número de vértebras conforme as necessidades num processo de evolução ao longo dos milhões de anos que lá está. Este esqueleto está em exposição no Dinoparque Lorient e esta fotografia foi durante uma exposição temporária no Japão em 2006. E este dinossauro é tão icónico que está a ser comercializado em todo o mundo através dos seus bonecos, reconstruções artísticas bem feitas, com cerca de 20 a 30 centímetros de comprimento. Isto significa que neste momento podemos ter uma criança nos Estados Unidos, na Austrália ou na China a brincar com dinossauros portugueses que nós escavamos, estudamos e batizamos. E isso tem muito valor no impacto e na promoção do património português além fronteiras. Deste dinossauro também temos pegadas com impressão de pele. Aqui, nestas imagens, temos impressão de pele de dinossauros como o Miragaia e de dinossauros saurópodes. E as escamas são muito semelhantes às escamas de uma ave. Uma ema, como está aqui na fotografia, ou um periquito, uma galinha ou um pato, todos eles têm escamas muito semelhantes àquelas que têm os dinossauros. São diferentes das escamas que têm os lagartos, as serpentes ou um peixe que lá está. Essas são camas imbricadas. São sobrepostas como as telhas de um telhado. Estas, de dinossauros e das aves, são escamas que aparecem lado a lado, um pouco como os ladrilhos numa calçada portuguesa, por exemplo. Esta é mais uma evidência da origem dinossauriana das aves. As aves descendem dos dinossauros, as aves são dinossauros. E realmente nós temos muitos vestígios de dinossauros em Portugal. Somos o 10º país com mais espécies de dinossauros. Os 5 mais são China, Estados Unidos, Argentina, Canadá e Mongólia. Tudo países enormes e com grandes áreas de deserto, o que torna mais fácil descobrirmos esses achados. Mas à nossa escala, nós somos o país com mais espécies de dinossauro por quilómetro quadrado. A maioria deles são do Jurássico Superior. O sítio com mais dinossauros do Jurássico Superior é a formação de Morrison, nos Estados Unidos. Esta estende-se do Canadá ao Novo México. À mesma escala, as nossas formações, a formação Lorient, vai desde Peniche a Torres Vedras. À nossa escala, nós somos dos países com mais fósseis de dinossauros. Isto é uma grande felicidade para nós paleontólogos, mas também uma grande responsabilidade no que toca à proteção e ao estudo deste importante património. Muitos destes dinossauros estão no Museu da Lorient, como já falei. Este museu foi o promotor da utilização da capital dos dinossauros pela Vila da Lorient. E aqui temos a rotunda, um aspecto de rotunda e um aspecto de um sinal de stop com uma pintura de um dinossauro. A própria população utilizou o tema dos dinossauros para logotipos ou usando o nome Dino nas suas empresas. Realmente, a Lorient é a capital dos dinossauros. E isto é um impacto direto da ciência, que é uma ciência básica, apenas pelo conhecimento, mas que tem, na verdade, algum impacto na nossa sociedade. E esse impacto vê-se melhor no Dinoparque, um investimento
de vários milhões e é atualmente um dos museus mais visitados em Portugal, com mais de 200 mil visitantes por ano, dependendo do ano, obviamente. E é um dos motores económicos da região. Todas estas investigações, ou muitas destas investigações, têm sido feitas por paleontólogos a estudar no mestrado ou em doutoramento na Universidade Nova de Lisboa. Mas precisamos de mais paleontólogos. Há muitos fósseis de dinossauros e outros seres vivos para estudar. Portanto, faço um apelo ao estudo na paleontologia e, se possível, nestas instituições. Muito obrigado.